Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 7 ao 19. Diz assim: Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos que o princípio das dores que foi relatado por Jesus há mais de 2000 anos atrás tem acontecido nos nossos dias. Ou seja, de acordo com os textos sagrados, nós estamos vivenciando o princípio das dores. O detalhe é o seguinte, que Jesus diz que isso é apenas o começo, é apenas o princípio. Então, por mais que as pessoas possam estarem assustadas com problemas com vírus e isso e aquilo, de acordo com os textos sagrados, isso é apenas o princípio, é apenas o começo de tudo que tem por vir. Porque a palavra do Senhor Deus é bem clara, ela diz no 9: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. O fim não será logo. Muitas pessoas, talvez em virtude do problema com vírus, com as viroses, e muitas pessoas têm se contaminado, muitas têm ido a óbito, podem até dizer: poxa, é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Engano seu, meu amigo e minha amiga. De acordo com os textos sagrados, é apenas o começo. De acordo com os textos sagrados, a situação vai se complicar no planeta Terra. E muito. E muito. A palavra descreve que isso é apenas o início. Princípio das dores. A entender, é como o princípio das dores de parto. Ou seja, você, minha amiga, que já teve filho ou filha, as contrações das dores de parto, de acordo com os estudos, elas têm um certo tempo determinado entre uma contração e outra. Mas quando vai chegando a hora da pessoa ter o bebê, o tempo entre as contrações é mais curto e as dores são mais fortes. Então, o que nós estamos vivendo é apenas o princípio das dores. Com o passar do tempo, vai começar a se complicar ainda mais. De acordo com os textos sagrados, vai se complicar ainda mais.
É o texto sagrado quem garante. Não somos nós que somos negativos, pessimistas. É o texto sagrado que garante isso. Foi alertado por Jesus há 2000 anos. Há 2 milênios, Jesus já estava prevendo o que ia acontecer. É apenas o princípio de tudo. É apenas o começo do sofrimento. Por mais que você veja pessoas se contaminando com vírus, por mais que você veja pessoas morrendo, por mais que você veja terremotos, sinais no sol, sinais na lua, guerra, nações contra nações, um país ameaçando o outro, nós vemos a briga dos Estados Unidos com a China, nós vemos inúmeros países entrando, se afrontando, por mais que nós vemos isso, é apenas o princípio. Especialistas que estudam os países, todos concordam que falta pouco para explodir a Terceira Guerra Mundial. Todos concordam. Todos concordam unanimemente, os especialistas. Falta muito pouco para explodir a Terceira Guerra Mundial. Todo o cerco está se fechando. Todo o cerco. As profecias têm se cumprido. Todo o cerco está se fechando. Então, de acordo com os textos sagrados, a situação vai piorar cada vez mais. E diz Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 12, diz: Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Em alguns países, isso já tem acontecido, mas no Brasil ainda não. Então falta muita coisa ainda pela frente. O fim não é agora, com o vírus que está aí, em alta. Olha, coronavírus vai dizimar a população. Vai matar muitos, mas dizimar a população não. Muitos vão morrer. A cura vai chegar. Você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde haverá uma cura. Por que que nós pregamos que haverá uma cura? Raciocina comigo. Jesus disse que haveria pestes. Esses vírus são pestes. Mas ele não disse que a humanidade seria destruída por esses vírus. Muitos seriam mortos, mas não seria totalmente banida e destruída a população. Isso é o princípio das dores. Haverá pessoas vivas fisicamente até no final. Então, é questão de raciocínio. Se essas pestes, esses vírus não vai dizimar a população, vão matar muitos, mas não vai dizimar toda a população, é porque haverá cura. Então você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde surge um medicamento, surge uma vacina para combater. Mas o que o texto sagrado nos alerta é que depois vem outro. Pode até surgir cura. E depois vem outro. E pode até surgir cura. E depois vem outro. Isso são pestes, de acordo com o texto sagrado. Epidemias. O texto é claro. Não vai parar por aí. Você pode ver que a ebola, é dengue, é gripe suína, é isso, é aquilo, é doença do pombo. São inúmeros vírus e epidemias. E não para por aí. Não para. Porém, quando Jesus preveu tudo isso, na época de Jesus não tinha. E como que Jesus sabia que isso ia acontecer? Então diz: E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois,
em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ganhareis a salvação da alma. Só que tem um porém. Tem um porém. Jesus garante claramente, Lucas capítulo 21, versículo 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Então é tudo ou nada. Ou a pessoa ela vai ser de Deus, ou ela não vai ser de Deus. Porque se o homem e a mulher realmente for de Deus, a palavra garante livramento. Ou então, os textos sagrados são uma fraude. E a palavra de Deus não é fraude, você sabe por quê? Porque a ciência prova que os textos sagrados são reais. A arqueologia bíblica prova isso. A arqueologia é uma ciência. E através das escavações nas antigas cidades, já foi comprovado, está mais do que provado, que os textos sagrados são reais, que as histórias são reais. Então não tem dúvida, não tem que ter dúvida dos textos sagrados. A única questão é a seguinte: se a pessoa vai ser de Deus ou se ela não vai ser de Deus. Porque se ela for de Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja homem ou seja mulher, não está dizendo que se a pessoa frequenta determinada igreja. A palavra de Deus não relaciona a placa de igreja à aliança com o Criador. A única coisa que liga o ser humano ao Criador é Jesus Cristo, não é placa de nenhuma igreja. Portanto, nenhuma igreja pode ligar uma pessoa a Deus. Somente Jesus é quem liga a pessoa a Deus. Ele é o único mediador. O que ele garantiu, olha, não vai cair um fio de cabelo da vossa cabeça. Então a pessoa que realmente está servindo a Deus, não é que ela tem que zombar do vírus, não é que ela tem que dar risada, debochar, não é nada disso. Mas ela não deve se preocupar. Poxa vida, a partir do momento que o Criador do céu e da terra chega diante de ti e diz o seguinte: olha, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 do outro lado. Você não será atingido, hein? Por que a pessoa vai se preocupar? Não é que ela tem que zombar, mas ela também não deve se preocupar. A partir do momento que ele falou, olha, vai ter epidemia, vai ter peste, vai ter fome, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí ele diz o seguinte, tem um porém, olha, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça. Ou seja, ele está dizendo que os seus vão passar no meio desta guerra. É o que os textos sagrados estão dizendo. Os seus estarão no meio dessa guerra. É flecha voando para todo lado, é bala voando para todo lado, mas ele está dizendo o seguinte, olha, os meus não vai cair um fio de cabelo da cabeça. Para quê? Para que os demais venham olhar e venham ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Porque o Criador do céu e da terra sempre fez isso. Ele sempre fez isso. Ele sempre fez uma diferença.
Você crendo ou você não crendo, o problema é seu. O texto sagrado mostra que sempre houve uma diferença. Sempre houve. Se você pegar a nação de Israel, quando saiu do Egito, diz a palavra, a nação de Israel, quando sai do Egito, não havia um enfermo entre eles. Diz a palavra que eram 600 mil homens, praticamente. Naquela época, a tradição, a cultura, não contavam as crianças e nem as mulheres. Eles contavam homens da idade de 21 anos para cima, era a cultura da época. Estima-se que poderia haver quase 3 milhões de pessoas ali. Em um número desse, de praticamente 3 milhões de pessoas, era normal ter pessoas com inúmeras doenças, com inúmeras enfermidades, era normal. Porém, diz a palavra que não havia um enfermo no meio do povo de Deus. Não havia um. O que você acha que ele fez para tirar o povo dele do Egito? Antes de tirar o povo dele de lá. O que você acha que o Criador fez? Você acha que aquelas pessoas, quando estavam no Egito trabalhando para Faraó, você acha que elas não tinham problema? Você acha que não havia pessoas ali com problema de coluna, com reumatismo, artrite, artrose? Você acha que não havia pessoas com problema de saúde? Você pode ter certeza que havia, porque vivia uma vida de escravo no Egito. Mas diz a palavra que quando saíram, nenhum de quase 3 milhões de pessoas tinha uma enfermidade. Nenhuma. O grande problema, talvez, do homem e da mulher que professa uma fé em Deus, é que na grande maioria das vezes, o que pode acontecer comigo e com você é o seguinte: a gente não pegar totalmente as promessas de Deus. Como assim? O apóstolo Pedro, certa vez, Jesus aparece para os seus discípulos e eles estavam em alto mar. Havia uma tempestade, então o apóstolo Pedro, todos assustados, achando que Jesus era um fantasma, porque Jesus vinha caminhando sobre as águas. Então, quando ele se apresentou e disse que era ele, Pedro disse: se é o Senhor, então diga para que eu vou até ti, andando sobre as águas. E Jesus diz: então venha. Pedro estava andando sobre as águas. Porém, o texto relata que quando veio o vento mais forte, ele começou a ter medo, ele começou a duvidar, e então ele começou a afundar. O interessante é que Jesus disse algo para ele. Quando Jesus o pega pela mão e o socorre, Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Pedro, eu não tinha dito o seguinte: sou eu. Você quer vir até mim caminhando sobre as águas? Venha. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Eu falei, está falado. Se eu falei que era possível caminhar até mim, você deveria ter acreditado e não duvidado. Porque quando você saiu acreditando. Mas no percorrer do caminho, você duvidou e afundou. Então, mesmo que exista a promessa, onde diz: olha, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça. Em toda essa trajetória não cai um fio de cabelo. Se haverá dúvida, minha e sua, você pode ter certeza que não vai cair um fio de cabelo. Vai cair todos os cabelos, vai ficar careca. Jesus não está falando de cabelo físico. Não quer dizer. Ele quis dizer o seguinte: olha, se você crer, eu te protejo. Se você acreditar, eu sou contigo e te protejo. Agora, se você duvidar, não tem como. Não tem como. Então, o que nós entendemos de acordo com os textos sagrados é questão de fé. Não é que a pessoa vai dizer que ela tem uma fé, que ela vai zombar. É questão de fé.
Está fora do nosso controle humano tentar mudar essa situação. Não que as pessoas tenham que desanimar e dizer, poxa, então já que está fora do controle humano, já estava previsto, então vamos comer e beber, então, e deixa o vírus tomar conta de tudo. Não é isso que o texto sagrado ensina. O texto sagrado mostra claramente o seguinte, olha, haverá fome, haverá peste, haverá terremoto, peste, epidemia, mesma coisa, depende da tradução. Isso são vírus que vai dizimar muitas pessoas serão mortas. Porém, ele está dizendo, mas você que é meu, você que é minha, você vai passar por tudo isso. Não cai sequer um fio de cabelo da sua cabeça. Quando ele diz isso, o que ele está dizendo? Eu vou te proteger. Claramente ele diz, eu vou te proteger. Como ele disse para Pedro, vem até mim caminhando sobre as águas. Agora, se eu e você começar a duvidar, será que vai mesmo? Será que vai proteger mesmo? Olha porque eu vi alguém que pegou. Olha porque eu vi alguém que foi a óbito. E a pessoa começa a trazer isso para dentro dela, essa dúvida. O mesmo que aconteceu com o apóstolo Pedro, homem de Deus, hein? Vai acontecer comigo e com você. É só começar a duvidar. Começa a duvidar das promessas para você ver como que afunda. De nada adianta decorar os textos sagrados na cabeça. Você pode decorar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você não crê e não tiver fé no que está escrito, não vai surgir efeito algum. É por isso que existem pessoas que talvez não conhecem nada da Escritura. Não sabe nada, talvez não sabe nem ler nem escrever. Mas tem uma coisa, hein? Tem fé. Tem fé. Então ela ouve algo, ela diz, é? Ela crê, acredita e aquilo acontece. Se você prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, você vai ver que ele diz, tudo é possível ao que crê. As curas que Jesus fazia, o que ele dizia? Eu te curei? Eu sou Deus aqui na terra em forma de filho, eu te curei? O que ele dizia? A sua fé te curou. A sua fé te curou. Ele não dizia que era ele que estava curando. Jesus sempre foi enfático em dizer claramente, olha, vai em paz, a sua fé te curou. Olha, a sua fé te salvou. Foi através da sua fé que aquilo aconteceu. Ele sempre foi bem claro. Pedro, por que você afundou? Porque você duvidou, porque você é um homem de pouca fé. Se você tivesse mais fé, não teria afundado. Ele sempre responsabilizou as pessoas, ou pela vitória ou pelo fracasso. Jesus sempre responsabilizou. Então não adianta querer pôr a culpa no diabo ou querer pôr a culpa em Deus. Não adianta. Porque Jesus sempre responsabilizou as pessoas, ou pela vitória ou pelo fracasso. Então nós somos responsáveis. Somos nós que somos responsáveis. Ou cremos, ou não cremos. Ou acreditamos, ou duvidamos. Por que a palavra do Senhor Deus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho. O que crê for batizado será salvo. O que não crê está condenado. É questão de escolha. É para quem crê, é para quem acredita. Agora, se você diz que é homem de Deus ou mulher de Deus e tem dúvidas que Deus pode te proteger, então tem alguma coisa de errado com você. Tem alguma coisa de errado. Por quê? Claramente ele diz, olha, não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Vai vir terremoto, vai vir sinais no sol, vai vir sinais na lua. Olha, vai haver epidemia, vai haver vírus, vai haver peste. Olha, vão entregar, vai prender, vai matar. Mas tem um porém, não cai um fio de cabelo da sua cabeça. É a palavra de Deus. Então, por mais que a ciência, na maioria das vezes, tenta
mostrar muitas coisas ao contrário, entre a ciência e a palavra de Deus, o homem de Deus e a mulher de Deus fica com a palavra de Deus. Mas repito, isso não significa que a pessoa tem que sair por aí zombando e não se cuidar, não é nada disso. Porque a pessoa também não pode sair por aí fazendo zoeira. Ah, eu tenho fé, então eu não vou morrer, então eu não vou perecer. Se ela começar com isso, ela já está saindo fora da palavra, porque Jesus não andava por aí zombando. Jesus era racional, nem os discípulos andavam zombando, nem os apóstolos. Nós temos que pegar o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Qual que é o exemplo de Cristo? Aliança com o Pai. Ele sempre buscava aliança com o Pai. Ele não se apegava nesse mundo terreno. Ele não se apegava. E ele nos ensinou: buscai primeiramente o Rei dos céus e sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com esse mundo terreno. Se preocupe em servir a Deus, em ter aliança com Ele. E o resto é resto. O resto é resto. Então, é o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos orienta. Tudo que tem acontecido nestes últimos dias, o texto sagrado já relatava que iria acontecer, já estava relatando que tudo isso iria acontecer quando diz, repito, Lucas capítulo 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares. Aí não adianta querer crucificar a nação onde começou. Nós não estamos defendendo também se o vírus vem de algum animal ou se foi um ser humano que criou no laboratório. Ora, o culpado são os governantes que deixou os aeroportos funcionando, então o vírus propagou. Meu amigo e minha amiga, quando Jesus disse que haveria epidemias de fome em vários lugares são vários países, várias nações. Naquela época não havia avião. Meu amigo, se não houvesse avião nos dias de hoje para levar o vírus de um país para o outro, você pode ter certeza que as aves levariam. Você pode ter certeza que os ventos levariam. Para quê? Para que a profecia se cumpra. Não tem para onde correr, não adianta crucificar nenhum país, não adianta crucificar nenhum governante, dizendo que os países estão errados, o governante X está errado. Pode até estar errado. Olha, os estrangeiros entraram no país tal e isso e aquilo levou o vírus. Meu amigo, minha amiga, há 2000 anos atrás não havia isso. E já estava previsto que isso ia acontecer. Então ninguém consegue barrar as profecias, ninguém muda. O que tiver de acontecer aqui nesse planeta Terra vai acontecer, o texto sagrado diz que vai acontecer. Ele diz, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras vão de se cumprir. Tudo que está escrito nos textos sagrados vai se cumprir mais cedo ou mais tarde, e tem se cumprido. Então não tem para onde correr, não adianta culpar ninguém. Não adianta. Diz a palavra que isso ia acontecer, está acontecendo. Agora cabe ao homem de Deus e à mulher de Deus acreditar na promessa onde ele diz, Lucas capítulo 21, versículo 18, contudo não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. E na vossa, no 19, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, que ganhareis a salvação da alma. Então, o importante é a salvação da alma. É o mais importante. Esta é a palavra do Senhor Deus.